Olá, eu sou Marcelo Campos Calango e começa agora mais uma entrevista do programa Cidadania. Na conversa de hoje, o tema é a reforma administrativa. Eu recebo agora Renata Vilhena, professora da Fundação Dom Cabral, especialista em gestão pública, e Rudinei Marques, auditor federal de Finanças e Controle e presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras de Estado. Renata e Rodinei, muito bem-vindos ao programa Cidadania. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Bom, eu quero dizer também para os nossos espectadores que vocês estão aqui representando também o movimento Pessoas à Frente. E eu começo a nossa entrevista, pode ser com você, Renata. Eu queria que você falasse primeiro para as pessoas o que é o movimento Pessoas à Frente. Pois não, bom dia a todas e a todos, é um prazer poder estar aqui discutindo, debatendo um tema tão importante quanto a reforma administrativa e, de fato, eu faço parte do movimento Pessoas à Frente, é um movimento formado por algumas organizações da sociedade civil, que é a Fundação Lema, o República.org e o Humanize. E esse movimento ele é composto de um grupo plural, são especialistas em gestão pública, são servidores públicos, representantes de sindicato, representantes de órgãos de controle, e nós debatemos, dentre vários temas, a reforma administrativa. O movimento ele não busca um consenso, mas ele busca realmente um entendimento ali dentre aqueles temas que são mais relevantes para a melhoria dos serviços públicos, que acreditamos que se dá pela profissionalização e valorização das pessoas que são as formuladoras e implementadoras de políticas públicas. São quem faz as políticas públicas são justamente as pessoas, né? Sobre esse ponto, já chegando aqui direto no texto da reforma administrativa que foi proposta pelo governo, agora recém-aprovada também já pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, já tramitando no Congresso Nacional. A proposta apresentada pela reforma administrativa, a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, ela tem na justificação apresentada pelo ministro Paulo Guedes, traz a ideia de que seja um serviço público mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo. Eu pergunto, do ponto de vista de vocês, a proposta apresentada está alinhada com esses objetivos? Ela é capaz de trazer essa melhoria esperada no serviço público? Essa pergunta poderia começar por você, Rudinei. Bom dia, Marcelo, bom dia, Renata, cumprimentos também aos telespectadores, internautas que acompanham a TV Senado, é um prazer estar aqui. Como a Renata falou, o movimento Pessoas à Frente, ele é um movimento plural, né? E isso é muito importante, sobretudo no momento que nós vivemos no país, em que o diálogo intersetorial nunca foi tão necessário. Nós precisamos retomar nossa caminhada civilizatória e, para isso, a conversa entre as entidades filantrópicas mantidas pelo empresariado, os movimentos de classe, o próprio legislativo e a sociedade precisam conversar. E é isso que nós temos tentado fazer desde que a PEC 32 foi encaminhada ao Congresso Nacional em 3 de setembro de 2020. Quer dizer, está fazendo exatamente um ano em que a PEC foi encaminhada ao Congresso e desde então nós temos tentado dialogar para encontrar caminhos para melhorar, para aperfeiçoar, para fortalecer o serviço público brasileiro, que será muito mais requerido do que já o é no pós-pandemia. Nós sabemos que o pós-pandemia vai ter que dar conta no SUS, por exemplo, de milhões de pessoas que vão ficar com sequelas decorrentes da Covid. Nós temos que fortalecer e melhorar o SUS. Nós sabemos que hoje milhões de crianças estão afastadas completamente das atividades escolares pela exclusão digital e outros fatores. Quer dizer, é o serviço público que vai ter que dar conta disso tudo. A PEC, ela tenta, aprimorar o serviço público. Nós tivemos essa semana o relatório do deputado federal Arthur Maia, que fez mudanças significativas no texto original, e o propósito é esse, é dar um primeiro passo
realmente para o aperfeiçoamento e a qualificação do serviço público. Em certa medida, tem algumas coisas na PEC que vão nessa direção e tem outras ainda um pouco obscuras que nós vamos ter que clarear agora na medida em que a comissão especial começar a votação dessa matéria e mesmo depois em plenário, e ainda temos a tramitação no Senado Federal para fazermos os aperfeiçoamentos. Mas sabemos que a PEC é um primeiro passo, né? Depois virão legislações que vão dar conta aí de redirecionar, então, e fortalecer e qualificar o serviço público, e a PEC é um passo importante, mas é um primeiro passo, né? Então, isso tem que ficar muito claro, né? Não pode se esperar que o serviço público mude de 8 para 80 com a PEC, porque ela realmente não tem esse poder todo, né? Tem que construir isso e também com o envolvimento dos entes subnacionais. Quer dizer, não é uma PEC que se esgota, né, na Constituição Federal. A questão do serviço público é importante, dentro dessa sua fala, destacar essa abrangência do serviço público, né? O serviço público não é só a capital federal, o serviço público está nos estados e principalmente nos municípios, onde está a maior parte da força de trabalho de servidores públicos. Tem um ponto que tem sido bastante polêmico, é um ponto que gera muitas controvérsias dentro da sociedade, eu vejo em conversas sobre o assunto, que é a questão da estabilidade dos servidores públicos. Sobre esse ponto, Renato, eu queria que você falasse para a gente o seguinte. Primeiro, assim, explicar o porquê da estabilidade no serviço público. Qual é a razão? O que justifica que servidores públicos tenham essa proteção constitucional da estabilidade no trabalho? E depois, se essa estabilidade ela realmente deve ser abrangente no sentido de que todas as pessoas do serviço público, todos os servidores públicos contem com a estabilidade. Uhum. Bom, Marcelo, se me permitir, eu vou voltar um pouquinho para completar a primeira pergunta, né? E que eu acho claro, por favor. O texto, né, do relatório apresentado pelo deputado Arthur Maia, do meu ponto de vista, ele aprimorou muito o texto original da PEC, principalmente nesse sentido de buscar melhor produtividade do serviço público. Eu entendo que a partir do momento que ele detalha, né, um pouco mais, traz algumas diretrizes para a gestão do desempenho, principalmente criando a obrigatoriedade de se criar indicadores e metas institucionais e fazer com que as instituições elas passem por esse processo de avaliação do seu desempenho, assim como as pessoas, né, de forma bem alinhada, eu vejo isso como um ponto fundamental, porque o que ele está trazendo, né, com essa colocação dele? Que as políticas públicas passam a ser acompanhadas do seu desempenho por indicadores. Então, o IDEB está melhorando, está piorando, a violência, a criminalidade, a mortalidade infantil. Ou seja, nós temos condição de traduzir todas as políticas públicas por indicadores finalísticos e acompanhar o seu desempenho e verificar se as pessoas estão entregando de acordo com a razão de ser, né, do órgão que ela trabalha. Então, eu vejo isso como um ponto fundamental que ele trouxe e que isso sim vai demonstrar a produtividade do serviço público. Em relação à estabilidade, o relator ele mantém o regime jurídico único, nós do Movimento Pessoas à Frente também defendemos, pelo menos nesse momento, a manutenção do regime jurídico único, porém trazendo normas fortalecidas, outra vez ligadas à gestão do desempenho. O fato do servidor público, né, passar para um modelo de gestão do desempenho, cuja uma das etapas é a avaliação do desempenho, isso vai permitir o reconhecimento, a valorização e também o desligamento caso ele não esteja performando da forma correta. Então, assim, há alguns especialistas que já falam, olha, o regime a estabilidade ela acabou lá com a emenda 19, quando foi trazida a possibilidade do desligamento pela insuficiência de desempenho. Então, eu vejo o seguinte, ressaltando, o modelo de gestão do desempenho, se bem implementado, ele vai buscar o reconhecimento, a melhoria da produtividade e aqueles que não respondem têm a possibilidade de ser desligado. Então, eu vejo isso como uma solução
que ela é fundamental e que é importante para que a gente mantenha esse bom desempenho das políticas públicas, né, prestando aí serviços de qualidade para o cidadão, para os cidadãos, né? Sim, claro, para toda a sociedade. Rudinei, e aí, insistindo um pouco nesse ponto da estabilidade, qual é a justificativa, qual é a razão de o servidor público ter a estabilidade? O que isso pode gerar de proteção para a sociedade? Esse é um tema que nós temos debatido desde que a PEC foi encaminhada, né? E achamos que é um bom momento para discutir estabilidade no serviço público. Estabilidade, como ressaltou a professora Renata, já não é absoluta, né? Há muito tempo. E os números da própria CGU, né, da Corregedoria Geral da União, mostram que a estabilidade não é relativa. Quer dizer, já foram desligados nos últimos anos milhares de servidores por várias razões, né? Então, não é que o servidor entra e nunca mais pode ser demitido. Pode ser demitido, né? Inclusive no estágio probatório e depois dele, né? Agora, por que eu digo que o momento atual é importante para a gente discutir e pôr em debate, né, esse assunto? Porque nós nunca tínhamos visto, e olha que eu tenho 30 anos de serviço público, uma quantidade, né, de casos de assédio moral e institucional, né, que é uma nova categoria que está sendo tipificada, né, um assédio institucional, para caracterizar o que está acontecendo agora. A gente abre os jornais e a gente vê, né? Tem uma das entidades que está vinculada ao Fórum dos Carreiras do Estado, como a CAT, a FPE Sindical, que construiu um instrumento para medir, né, o grau de assédio no serviço público, chamado assediômetro. Já foram registrados quase 1.000 casos nesse governo, né? E nós temos casos emblemáticos, por exemplo, o COAF, né? O COAF foi punido, né? Foi tirado do Ministério da Economia, foi jogado para o Banco Central por ter exercido as suas funções em plenitude, né? Nós tivemos o caso do delegado Alexandre Saraiva, que é superintendente, delegado da Polícia Federal, superintendente do Amazonas, que foi punido, quer dizer, perdeu o cargo por ter representado contra o ministro do Meio Ambiente. E por ter cumprido a sua função, ele foi penalizado. Quer dizer, e nós tivemos casos no INPE, no IBAMA, no ICMBio, né, nas universidades federais, na própria Receita Federal, enfim, no MRE, vários casos de penalização de servidores por estarem exercendo as suas funções, né, as suas prerrogativas, as suas atribuições. Ou seja, se esses servidores não tivessem estabilidade, além de terem perdido funções, sabe, eles poderiam ser demitidos do serviço público num ambiente de perseguição. Então, assim, a estabilidade ela protege o servidor, mas protege também a sociedade em relação à continuidade dos serviços públicos. É um instrumento que nós não abrimos mão desde o início desse debate. E, felizmente, o relator ouviu, né, os nossos argumentos, preservou a estabilidade, ainda que tenha aberto aí a possibilidade das contratações por tempo determinado, que precisa de um regramento melhor para que não sejam feitas de forma indiscriminada. Vamos aproveitar e passar para esse ponto. As carreiras no serviço público é um outro aspecto que também tem sido bastante debatido. Existem assim, muitas carreiras e um sistema hierárquico ainda muito rígido, que inclusive é um sistema que não é muito favorável ao ambiente, por exemplo, de inovação. Nesse ponto da questão das carreiras, da gestão das carreiras, redução no número de quantidade de carreiras e mobilidade dos servidores públicos para que eles possam ser alocados em áreas que tenham maior afinidade, às vezes até com a sua área de formação, com a sua experiência dentro do próprio serviço público. Como isso é visto, Renato, do seu ponto de vista, e o que pode ser feito na reforma administrativa sobre esse aspecto para melhorar a produtividade no setor público? Bem, Marcelo, a reforma administrativa, ela coloca a melhoria das carreiras, a revisão das carreiras por uma segunda etapa, né? Menciona a necessidade de rever, inclusive, os critérios de promoção e progressão. E nós não podemos fugir
desse enfrentamento. Nós estamos mais do que nunca discutindo aí como que deve ser o emprego do futuro, então nós precisamos de adequar as nossas carreiras também às melhores práticas. Nós temos que fazer adequações, sim, no critério de promoção, de progressão, de forma que crie uma melhor produtividade. Eu, particularmente, eu sou contrária a esse ponto, vem na Constituição, de ter melhoria na carreira somente pelo tempo de serviço. É claro que o tempo de serviço é importante, ele traz maturidade, um conhecimento maior, isso deve ser considerado no interstício, mas outros fatores, como, por exemplo, a forma dele estar desempenhando. E um outro ponto que eu vejo como fundamental é, a partir do momento que as atuais carreiras fazem, né, que todo um dos critérios de ascensão é por meio de desenvolvimento, de cursos de melhorias, né, das pessoas. Pensamento. Então, isso precisa de estar totalmente alinhado ao que a organização também precisa para as entregas, né, que os servidores precisam de fazer. Então, o que eu vejo hoje é os servidores fazendo cursos que não têm nenhuma afinidade com a política pública que ele trabalha, para que ele venha a ter uma melhoria na carreira. Então, é claro que a partir do momento que cria-se regramentos alinhados aí ao propósito de cada organização, isso vai fazer com que haja uma melhoria da produtividade e também critérios que não sejam somente o tempo de serviço. Então, isso é um dos pontos que o Rudinei até comentou no início, que a reforma ela não se encerra aqui, né? Então, outras etapas virão e é claro que isso gera uma expectativa que em relação ao quê? E que nós esperamos no movimento poder estar contribuindo também para essa segunda etapa, porque existe todo um ciclo que precisa de ser revisto para que a gente alcance essa melhoria tão desejada na prestação dos serviços públicos. O movimento Pessoas à Frente, inclusive, recentemente realizou um estudo sobre um dos pontos que é bastante discutido dentro da administração pública. Provavelmente o Rodinei também já deve ter alguma experiência com isso, ou ter ouvido falar sobre isso, que é a questão do engajamento das pessoas dentro dos órgãos, dentro das instituições, para fazer melhor o seu trabalho, para resolver problemas mais complexos. Essa ideia de engajamento no setor público, que inclusive o Movimento Pessoas à Frente fez um estudo e lançou um guia sobre o engajamento no setor público. Do ponto de vista da proposta de reforma administrativa que se tem hoje, ela está caminhando nesse sentido de trazer mais engajamento? Vocês veem algum fator dentro dessa proposta que caminhe nesse sentido, que vai estimular os servidores e servidoras públicos a terem mais engajamento no trabalho? Rodinei, o que você pensa sobre isso? Olha, esse é um tema interessante, né? Alguns passos foram dados, né, no relatório, né? A questão da avaliação de desempenho. Eu acho que se tiver uma política correta de incentivos, pode gerar mais engajamento, né? Se tiver uma política de lideranças, né, consistente, pode gerar mais engajamento, que as regras para ascensão aos cargos sejam transparentes, né, claras, né, objetivas, quer dizer, o servidor preparado que ele tenha condições de acessar os cargos em comissão mais disputados, e que isso seja feito em função de uma preparação e não simplesmente em função de uma indicação política, né? Então, eu acho que assim, alguns passos foram dados, mas tem muita coisa ainda a ser feita, né? E eu acho que não contribuiu muito para isso o clima que se instaurou né, no início da reforma, quer dizer, a repetição dos estigmas ligados ao serviço público, que a máquina está inchada, custa caro, ineficiente, né? Isso repetido à exaustão, isso não é bom e não é verdadeiro, né? Porque a gente sabe que nós temos áreas de excelência no serviço público, né? Eu vou me permitir citar minha própria carreira no Tesouro Nacional, né? Ou na CGU, que são servidores assim de excelência, mas a gente tem uma administração tributária também super automatizada. Você hoje pode entregar uma declaração de imposto de renda pelo celular.
Você tem o pessoal do Banco Central aí que desenvolveu o PIX, né, uma inovação, sistema bancário facilitando as transações. Você tem uma Polícia Federal, né, ainda muito respeitada, né, e, enfim, então tem que cuidar um pouco do discurso, né? O movimento procurou evitar desde o início, né, essa coisa da condenação dos privilégios, que já é uma palavra carregada, né, com uma carga negativa, assim, e não contribui, né? Se a gente realmente quer melhorar o ambiente, né, criar um ambiente estável, que as pessoas tenham uma previsão, né, que terão um emprego no longo prazo. O grande problema no mundo hoje são empregos decentes, né? Foi a conferência centenária da OIT, a última que eu participei em 2019, né? Tratando do emprego decente no mundo todo. Então, nós precisamos de empregos que garantam um salário digno, né, para a pessoa garantir o seu sustento da sua família, uma previsão a longo prazo, quer dizer, empregos realmente decentes, né? E isso é fundamental para que o ambiente de trabalho melhore. Então, acho que ainda tem muito o que avançar e o que construir para que as pessoas possam realmente entregar o melhor de si no serviço público, de forma que a sociedade seja bem acolhida, né, em relação às suas demandas. Aí a gente volta. Sim, pode falar, Renato, por favor. Porque eu acho que esse é um tema tão importante e é tão raro sim, ótimo. Receber, né, indagações em relação a isso. Uhum. E essa entrega do guia que foi feita pelo movimento, né, com a parceria da Universidade de Duck, talvez uma das maiores especialistas hoje em engajamento, eu acho fundamental. E eu acho importante o que traz no guia e toda essa discussão do engajamento, que é o reconhecimento das pessoas e não somente por questões, né, por recursos pecuniários. Não é só o salário que vai fazer que nós nos sintamos engajados, né? Então, tem uma série de outras questões não pecuniárias, o reconhecimento não pecuniário, que é muito importante para o engajamento. Tem várias pesquisas, evidências que já demonstram isso. E outra vez eu volto aqui à questão da gestão do desempenho, porque na hora que traz algumas diretrizes para a PEC, que a gestão do desempenho ela não tem somente esse caráter punitivo de poder desligar as pessoas, mas também um reconhecimento pelo serviço que ela está prestando, ela abre uma oportunidade enorme das organizações criarem outros mecanismos de reconhecimento que não sejam somente os pecuniários. E isso não precisa de estar explícito na PEC, né? Isso vai muito depois, por cada ente da federação poder fazer aí, implementar essas políticas públicas. Mas eu acho muito importante trazer esse tema para discussão, porque essa que é a tendência cada vez maior, né? E nós precisamos, como o Rudinei falou, de reconhecer a importância dos serviços públicos. E nesse sentido, eu acredito que a narrativa inicial da PEC ela não foi adequada, e hoje nós temos uma narrativa muito mais adequada e importante que nós queremos, a partir da melhoria, né, das pessoas, do aumento da produtividade, do desenvolvimento, melhorar a prestação de serviços públicos, né, para toda a sociedade. Esse é o cerne da discussão, esse é o ponto da discussão, né? Melhorar o serviço público, melhorar a entrega do serviço público. Eu concordo a questão do diálogo, né? Voltando aqui ao início da fala, que o Rudinei colocou a importância desse diálogo e da gente retomar o diálogo num momento em que ainda vivemos uma polarização dentro da sociedade, né? Entender o setor público e o setor privado como complementares e não como um setor produtivo e outro menos produtivo. Eu acho que cada setor, cada área da sociedade tem a sua produtividade. Claro, a gente tem que trabalhar sempre para buscar esse aprimoramento. Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista, a gente tem aqui agora só mais 2 minutinhos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu tenho feito a todos os nossos convidados aqui. Vocês podem responder com as palavras de vocês. Para vocês, o que é cidadania? Eu vou começar pelo Rudinei. Rudinei, a gente vai ter que ser um pouco curto na resposta, mas do seu ponto de vista, traga o seu entendimento do que é cidadania. Olha, Marcelo, para mim cidadania é participação na vida pública, na vida política, para que nós possamos, além, né, da nossa preocupação com a nossa subsistência, com a nossa própria vida e da nossa família, nós temos um olhar mais generoso em relação a toda a sociedade, né?
Então, acho que cidadania, para mim, tem muito a ver com a participação. Renata, para você, o que é a cidadania? Bom, é um pouco isso que o Rudinei falou, né? Nós sempre estamos clamando pelos nossos direitos, mas nós temos deveres também. Então, cidadania, para mim, é nós podermos estar participando, né, contribuindo por uma melhoria do Estado brasileiro. Então, a partir do momento que eu me engajo em causas como do movimento, que eu trabalho voluntariamente em relação a estudar e contribuir com o meu conhecimento para diversos temas, como da reforma administrativa, eu faço isso por um senso de cidadã mesmo, que eu preciso também, eu tenho dever de contribuir a partir do conhecimento que eu tenho. Obrigado. E eu trago também essa pergunta, eu levo essa pergunta também para as pessoas que assistem a nossas entrevistas do Cidadania. Eu peço que você mande a sua mensagem pela ouvidoria do Senado. Pode ser pelo telefone, a ligação gratuita, 0800 061 2211. Responda, mande uma mensagem para o programa Cidadania dizendo para você o que é cidadania. Eu quero ler a sua resposta aqui nas nossas entrevistas. Você pode mandar também pela ouvidoria do Senado, pelo site www.senado.leg.br/ouvidoria. Rudinei e Renata, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, agradeço pelo tempo de vocês na nossa entrevista. Obrigada, Marcelo, um prazer. Obrigado, Marcelo, Renata, internautas, telespectadores, até a próxima. E aos nossos internautas e espectadores que chegaram até aqui, o final da nossa entrevista, eu convido para assinarem também o canal da TV Senado no YouTube. Para assistir as entrevistas do Cidadania no YouTube, digite a hashtag Cidadania TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.